Salve noturnos, sou Rosiane e vou contar um relato e sei que vocês vão gostar. Antes queria pedir que, se não forem inscritos, que o façam e que deem um like logo no começo do vídeo. Comentem, pois só assim podemos saber se estão gostando e aprovando os nossos vídeos, pois são feitos com muito carinho para vocês. Se conhecem alguém que tenha um relato sobrenatural, mande pra gente no e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou no nosso WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. Saí da casa da minha namorada mais ou menos 11 da noite. Era domingo. As ruas estavam completamente vazias. Minha namorada não morava longe da minha casa, mas tinha um ponto em que eu tinha que passar que era meio barra. Tinha sempre uns drogados mal encarados por ali. Mas isso nunca foi problema, pois quando passava naquela rua, sempre acelerava a moto. Nesse dia, foi tudo normal. Saí da casa dela, como disse, às 11. Subi na moto e fui embora. Quando estava chegando perto da rua perigosa, do nada, uma mulher pulou na minha frente, fazendo sinal para eu parar. Minha intenção era acelerar, mas a moça estava bem na minha frente e não tive alternativa senão parar. Freiei bruscamente e comecei a xingar a moça. Ela pareceu nem ligar. Subiu na minha moto de repente e pediu para eu acelerar. Fiquei por uns segundos sem entender. Depois, por instinto, fiz o que ela mandou e acelerei. Quando cheguei na rua perigosa, minha moto parou. Pensei então, legal. Primeiro, uma mulher estranha pula na minha moto. E agora isso. Desci da moto para ver o que estava acontecendo. Foi então que percebi que a moça não estava mais lá. Fiquei muito confuso. Pensei, ué, cadê a mulher que estava aqui agora? Nisso, eu olhei para um lado e vi 3 rapazes se aproximando. Eles estavam nitidamente com mal intenção. Vieram andando rápido na minha direção e eu me preparei para ser assaltado. Do nada, eles pararam e olharam para trás de mim, onde a minha moto estava. Levaram um susto e saíram correndo. Mas não saíram correndo normal. Eles saíram correndo tropeçando, caindo, como se tivessem levado um susto muito grande. Quando eu olhei para trás para ver o que eles tinham visto, a moça estava sentada na minha garupa. Ela estava com um meio sorriso, sabe? Meio debochado. Então, fui olhar a moto e vi que não tinha nada de errado. Ela pegou normalmente. Subi então na moto e então comentei com a moça. Estranho, não sei porquê, mas eu acho que esses rapazes viram alguma coisa muito feia e saíram correndo. E ela só deu uma risada, não falou mais nada. Subi na moto, com ela ainda atrás de mim na minha garupa. Quando eu saí daquela rua perigosa, falei para ela assim: onde é que você estava naquela hora que eu olhei e não te vi? Não tive respostas. Quando eu olhei para trás, cadê a moça? Até hoje, eu não sei o que foi aquilo. Até hoje,
eu não sei quem era aquela moça que me salvou. Anjo? Protetora? Parente que já morreu? Na verdade, não importa. Quando penso nela, só agradeço. Sou garçonete em um restaurante no centro da cidade. Geralmente eu saio de lá às 2 da manhã. Nunca saí antes ou depois. Sempre mais ou menos nesse horário. Bom, em uma sexta-feira, meu turno terminou como sempre à 1h30 mais ou menos, e eu saí de lá às 2. Nesse dia, meu colega, que sempre me dava carona, não foi. Então eu comecei a andar até o ponto do ônibus. Percebi que atrás de mim tinha um homem. Ele era muito alto mesmo. Se vestia todo de preto. Inclusive, estava com um chapéu preto. Confesso que eu fiquei meio apreensiva, porque era madrugada e a rua estava completamente deserta. Fui andando, olhando para trás, e o homem sempre atrás de mim. Então, parei no ponto do ônibus, pedindo a Deus que o ônibus chegasse logo. O homem também parou do meu lado e, com uma voz grossa e profunda, ele diz: "Boa noite, moça." O que a moça faz a essa hora sozinha na rua? Meu coração acelerou. Pensei: pronto, ele vai me assaltar. Mas tentando manter a calma, eu respondi: "Tô saindo do trabalho agora." Aí ele só me olhou e ficou quieto. Nesse momento, eu percebi uma aglomeração vindo na minha direção. Reparei que eram 4 homens. Meu coração acelerou. Nesse momento, até fiquei mais aliviada de estar do lado daquele homem, porque ele era alto e forte. Mas ainda assim, meu coração acelerou. Os homens vieram se aproximando de mim, e quando eu olhei, um deles estava armado. Puxou a arma e eu pensei: pronto, vou morrer. O homem de preto então disse: "Não se preocupe, chegue mais perto de mim." Foi o que eu fiz, grudei nele. Ele passou a mão no meu ombro. Nesse momento, os homens que vinham na minha direção pararam confusos. Ficaram olhando para todos os lados. Então um deles disse: "Ué, cara, cadê a mulher?" Eles estavam assustados e confusos. Eu também estava confusa. Afinal, eles estavam bem na minha frente. E como assim não estavam me vendo? Olhei para o homem de preto e percebi que ele estava com um sorrisinho de canto. Os homens foram se afastando lentamente e olhando para trás, coçando a cabeça, sem entender. Foi então que o homem alto de preto disse: "Seu ônibus chegou, moça." E tirou a mão do meu ombro. Dei sinal para o ônibus e quando ele parou, os homens também pararam e ficaram apontando para mim e fazendo o sinal da cruz. Entrei rápido no ônibus e olhei para o ponto para agradecer ao homem de preto, mas ele não estava mais lá. Durante muito tempo, achei que ele fosse um espírito protetor. Então um dia, conversando com uma amiga que é de uma religião chamada Umbanda, contei a ela o que tinha me acontecido e ela disse que com certeza eu tinha tido um encontro com algum Exu, que faz parte da legião do povo da rua. Ela me mostrou várias fotos desses Exus e quando parou em uma, eu disse: "Foi esse,
Foi com ele que eu falei. Tenho certeza. Era o Exu Veludo. Não sei por que ele me salvou naquela noite, pois nem sabia que existia um povo de rua. Sou evangélica, acredito e confio em Deus, mas não posso negar o que vi e nem fingir que isso não aconteceu, porque aconteceu. Deus conhece nosso coração e acredito que Deus conheça o coração de qualquer ser que existe, nesse plano ou em outro. Seja como for, acredito que naquele dia Deus pediu para alguém me proteger e esse Exu, como faz parte do povo da rua, estava por ali e me ajudou. Não me envergonho de ser evangélica e de estar dando esse depoimento, pois depois do que me aconteceu, minha fé em Cristo só aumentou. Sei que Ele está sempre do nosso lado, nos protegendo. Às vezes, Ele nos permite ver além do que é permitido, para que possamos sair da nossa bolha e entender que existem muitas coisas que não entendemos. E só porque não entendemos, não significa que não exista. E não nos cabe julgar, e sim agradecer. Somente agradecer. Estava voltando de uma consulta de rotina e quando cheguei na parada do ônibus, vi uma moça muito nova, bonita. Ela estava parada naturalmente esperando o ônibus também. Parei e dei bom dia. Ela pareceu se assustar, me olhou com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de ver o fantasma. Então, eu que amo puxar assunto em qualquer lugar que eu vou, comecei a conversar com ela, que me respondia sempre com aquele ar de assustada. Começamos um assunto sobre a demora do ônibus. Depois começamos a falar sobre assuntos diversos. Então ela começou a se abrir um pouco mais. Já não me olhava tão assustada. Ela começou a falar da rua, começou a falar dos ônibus, mas ela falava de uma maneira como se fosse antiga. Nomes de ruas que ela falava e a maneira que ela descrevia as coisas era como se ela viesse de uma outra época, tipo, sei lá, 40, 50 anos antes. E eu reparei que até as roupas dela também eram roupas antigas. Enfim, o ônibus chegou, eu subi e ela subiu também. E quando eu passei na catraca, ela passou também. Continuamos conversando e reparei que as pessoas ficavam me olhando estranho. Eu sentei do lado de uma moça. Essa moça estava sentada no canto, do lado da janela. E a menina que estava comigo ficou em pé, perto de mim. E continuamos conversando. A moça que estava sentada no canto me olhava de uma maneira estranha. E de repente ela se levantou e saiu. Ficou em pé. Bom, nada demais. De repente ela não estava gostando do assunto. Não sei, resolveu sair de perto. Então a menina do ponto, que estava em pé, se sentou do meu lado. Continuamos conversando. Ela falava sobre muitas coisas, assuntos estranhos, sempre no passado, coisas que não existiam mais. Enfim, como eu sempre converso com as pessoas na rua, para mim foi um dia normal. Quando chegou no meu ponto, levantei, virei para ela e falei assim: bom,
Agora eu vou descer. Eu moro aqui perto. Então ela me olhou sorrindo e feliz e disse: Poxa, obrigada por você conversar comigo. Depois de tantos anos, você foi a primeira pessoa que conversou comigo. Por isso eu consegui sair daquele ponto, daquela parada de ônibus. Na verdade, eu não entendi nada. Levantei, dei um sorriso para ela e puxei o sinal para poder descer. Mas não só eu ia descer ali. Outras pessoas iam descer também. E quando eu desci, uma senhora que desceu junto comigo virou para mim e falou assim: Menina, posso te fazer uma pergunta? Você estava conversando com quem? Desculpe perguntar, é que eu sou médium também e já passei por muitas situações como essa, até aprender a controlar o meu dom. Eu disse: Como assim? Eu estava conversando com uma menina. E ela: Não, minha filha, não havia ninguém do seu lado. Olá, noturnos. Meu nome é Silene. Tenho 21 anos e moro no bairro de Vila Valqueire, zona oeste do Rio. Trabalho em um lugar que aqui no Rio é conhecido como Mercadão de Madureira. Esse lugar é muito famoso, até para quem não é do Rio. É um lugar onde se encontra de tudo. Aqui tem muitas imagens religiosas, pois tem muitas lojas de artigos religiosos, principalmente da religião da Umbanda. Vou contar o que aconteceu comigo em uma quinta-feira do mês de maio desse ano, 2023. Mas antes, vou falar de como é minha rotina naquele lugar. Para quem não conhece, o Mercadão é um lugar onde passam milhares de pessoas por dia. É muito popular, com várias lojas que vendem de tudo. Possui várias galerias. Eu trabalho em um grande armarinho, onde em frente tem uma dessas lojas de artigos religiosos, com uma enorme estátua de uma entidade. Acho que é um Exu. É importante dizer que não sigo nenhum tipo de religião, apenas acredito em Deus. Mas não sei porquê, desde que comecei a trabalhar ali, me identifiquei muito com aquela imagem. Ali no Mercadão existem muitas imagens, mas aquela era especial. Ela fica bem em frente da minha loja e sempre que olho para ela, tenho a impressão que ela está olhando para mim. Comecei a criar uma espécie de vínculo com ela e passei a pedir proteção. Toda vez que ia embora, quando passava por ela, pedia para ela me acompanhar até minha casa. Pois bem, nesse dia, era uma quinta-feira. Eu ia embora às 5 da tarde. Estava indo pegar o ônibus quando esbarrei com alguém que vinha no sentido contrário ao meu. Madureira é um lugar movimentado por natureza. Nunca está vazio. E aquele era o mês de maio. As lojas e as ruas estavam muito cheias. Então, esbarrar com uma pessoa era totalmente normal. Pedi desculpas, sem me dar ao trabalho de olhar para a pessoa. Então ouvi uma voz muito suave que disse: a moça tem que andar prestando atenção a tudo. Levanta a cabeça e observa quem está ao seu lado. Mesmo aquele homem falando suavemente e com tom amigável, fiquei muito chateada e disse: obrigada pelo conselho, mas não preciso dele. Quando levantei a cabeça para falar com ele, me deu a impressão de já ter visto aquele rosto em algum lugar. Ele era alto, bem alto,
estava vestido todo de preto, era negro, muito bonito. Passava uma leveza e uma simpatia muito grande. Fiquei encantada e pensei: eita, que gato! Dei um meio sorriso sem graça e saí. Quando estava para subir as escadas, para ir ao ponto do ônibus, percebo que 2 jovens vinham na minha direção. Dei passagem para eles passarem, mas ao invés disso, um deles agarrou meu braço, enquanto o outro puxava minha bolsa. A minha reação foi a mais idiota possível, pois puxei meu braço e literalmente entrei numa espécie de luta corporal com eles. E foi nesse momento que um deles puxou um canivete e partiu para cima de mim. E ia furar meu pescoço. Foi nesse momento que alguém se colocou no meio de nós. E o corte que seria para mim foi no homem. Dei um grito achando que o homem tinha morrido, mas incrivelmente ele se levantou e segurou o bandido, que caiu no chão. O homem então conseguiu desarmá-lo. Então os 2 saíram correndo, pois começou a juntar muita gente. Foi tudo muito rápido, questão de minutos. Eu estava com os braços e as pernas raladas, pois quando caí no chão me machuquei. As pessoas vieram me acudir, então me virei para o homem que tinha me salvado daqueles bandidos. E era o mesmo homem que eu tinha esbarrado e que tinha pedido para eu prestar atenção à minha volta. Mais uma vez, tive a impressão de já tê-lo visto antes. E mesmo muito nervosa, me lembrei. Ele era muito, mas muito parecido com a estátua que ficava em frente à loja que eu trabalhava. Na verdade, e falo isso sem medo de ser taxada de louca, no fundo, sabia que era ele, tinha certeza. Não sei como, mas tinha. Me aproximei dele e agradeci. Ele sorriu e inclinou a cabeça num gesto de cumprimento, sabe? Depois se virou e foi embora, andando calmamente. Fiquei olhando aquela figura alta que tinha me salvado. Desviei o olhar um segundo e quando voltei a olhar, ele já não estava lá. No dia seguinte, quando cheguei no trabalho, a primeira coisa que fiz foi ir até a estátua e agradecer. Como disse, não se trata de religião, e sim de acreditar. Pedi a proteção todos os dias para aquela estátua, e um dia ela me protegeu. Acredito que todos nós temos o poder de ver o lado sobrenatural, porque ele existe para o bem ou para o mal. Era somente uma simples estátua? Pode ser. Depende do tamanho da sua fé, de acreditar ou não. Gratidão por tudo. Beijos de luz. Tchau, noturnos.